Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast Além de Sênior e, como sempre, eu estou aqui com o meu co-host, Otávio Santana. Fala aí, Otávio, como é que você está? Fala, estou ótimo. Esse assunto vai pegar fogo, hein? Esse assunto é bem precioso. Vamos falar nada mais, nada menos com ouro fino. Então, tudo a ver com o tópico Boa, de hoje. muito bom. E aí, Ouro Fino, como é que você está, cara? Prazer ter você aqui. E só para apresentar você rapidinho pro pessoal, né? O Ouro Fino atua hoje como diretor de engenharia na Loft. Manda aí, Ouro Fino, tudo bem, cara? E aí, pessoal, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Tudo certo, empolgado para a gente contar um pouquinho dessa história e compartilhar um pouco com a galera. Boa. Só antes de começar, você pode se apresentar um pouquinho melhor para a galera? Porque eu fiz uma apresentação muito básica tua, né? Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre você. Lógico, lógico. Bom, pessoal, todo mundo me chama de Ouro Fino, né? Então ninguém me chama de Rodrigo mesmo. Eu sou diretor de engenharia da Alliance de Supply, na Loft, né? A gente cuida basicamente da tamanho e a qualidade do portfólio e também de alguns produtos proprietários assim, que a Loft tem, que a gente chama de produtos estruturados. Antes disso, eu trabalhei na OLX, né? Tive um período distinto ali na OLX, fui staff, fui principal, depois voltei para o caminho de gestão, trabalhei mais próximo de monetização, mais próximo de marketplace e fui líder também dos times de plataforma da OLX e do Zap depois da fusão. Muito massa. E hoje nosso papo aqui vai ser sobre refatoração em escala, então não se trata de refatorar uma aplicação, mas algo muito maior do que isso, né? Daí eu queria começar levantando a bola aqui para você, Orofino, porque você já passou, né, por isso, por uma situação dessa ali, trabalhar na empresa, numa refatoração grande. Daí eu queria que você desse uma noção aqui para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, né? O que motivou aí essa refatoração em escala, quanto tempo durou ele mais ou menos, como é que funcionou esse projeto? Legal, legal. Sim, acho que tive a oportunidade de passar a viver esse desafio na OLX. A OLX teve um boom de crescimento assim, assustador em alguns anos, né? Então o cenário mudou completamente, né? A OLX começou no Brasil como, na verdade, antes até de se chamar OLX, se chamava Bom Negócio, né? E ela era uma iniciativa que vinha da Schibsted, né? Que era uma das empresas que era dona de vários marketplaces ao longo do mundo. E ela começou com a tecnologia proprietária de uma empresa chamada Blocket, que é a versão da Suécia da OLX, né? Na verdade, que era o Bom Negócio da Schibsted. E aí, esse era um desafio que completamente diferente no Brasil para o restante do mundo. Assim. Quando a OLX começou aqui, ela tinha mais ou menos 100 mil usuários por dia, assim, de DAU, de Daily Active Users. E aí a stack funcionava relativamente bem, é mais ou menos os números que o Blocket tinha já depois de alguns anos de crescimento. Isso não era um problema. Mas conforme o tempo foi passando e o Bom Negócio se juntou com a própria OLX e tiveram uma grande campanha de marketing, se tornaram uma empresa top of mind, isso mudou assustadoramente. Assim, em alguns anos a OLX saiu de 100 mil pessoas por dia para 8 milhões de pessoas por dia, assim, para 3 milhões de usuários simultâneos todo dia. Então, a aplicação tinha sido idealizada por um problema que não era mais o mesmo problema. Assim. Só que já tinha alguns anos que a empresa estava rodando em cima disso, tinha uma série de novas funcionalidades que tinham sido construídas em cima dessa stack, né? E aí a gente começou a viver alguns dos problemas bem clássicos assim de software que vai apodrecendo, né, ao longo do tempo, né? A gente teve um número grande de dívidas, nem sempre a gente conseguia tempo para pagar essas dívidas e sempre por uma razão menor do que a gente gostaria. E a gente precisava também repensar a arquitetura que a gente tinha, né, por um desafio diferente do que tinha antes. Assim. Então, a gente tinha uma base de código muito antiga, assim, com uma tecnologia proprietária, escrita toda em C, assim, com uma máquina de estados em si, até bem legal, assim, não bloqueante. Para 1996, quando o negócio foi projetado, era muito bom, assim. O pessoal brincava até falando assim, melhor que as primeiras versões do Node, assim. Então, não era um negócio de qualidade ruim, mas era feito para uma outra época, assim, estava muito longe de ser o core business da empresa para a gente continuar evoluindo aquilo ali, né? E aí a gente começou a ter dificuldade, tanto de contratação de pessoas que tinham familiaridade com C, que conseguiam aprender numa velocidade aceitável. Então, a gente dizia que demorava mais de 6 meses para a pessoa começar a contribuir realmente com o código da OLX, porque ela chegava e nem sempre ela conhecia C, ou se conhecia, talvez não tivesse tanta experiência, né, se era algo mais acadêmico, mas tinha que entender como é que funcionava aquela máquina de estados, aí tinha um protocolo próprio, ao invés de HTTP, que era um protocolo funcionava numa porta específica, no TCP direto, aí você tinha que entender o protocolo para aprender a se comunicar com o restante da aplicação.
Aí você tinha uma linguagem de templates para o front-end proprietária também, então você tinha que aprender aquela linguagem de template para começar a contribuir. E aí isso tudo resultava assim, em um tempo onde a pessoa começava a contribuir muito lento, e até lead times mesmo das tarefas de quem já estava ali dentro mais devagar do que poderiam ser. Assim. E a gente começou a sentir esses efeitos na pele, né? A gente foi tendo cada vez mais dificuldade de evoluir o produto e lançar novas features. Assim. Os detalhes só aumentavam, a gente começava a ter uma série de reclamações dos engenheiros, já que justificavam por que era tão difícil de trabalhar. E a gente olhava e via pipelines que demoravam horas para rodar, 2, 3 horas assim, para completar. Até antes mesmo, quando a gente foi fazer esses pipelines, já foi uma grande dificuldade, assim, a gente teve que adaptar muita coisa. E aí o resultado, acho que disso, assim, o período mais, talvez, nebuloso, e o que foi a gota d'água, foi a gente chegou a ficar 45 dias sem fazer um deployment. Assim. A gente tinha uma série de problemas dentro do pipeline, os pipelines demoravam muito, e tinham muitas pessoas mexendo na mesma base de código, então, às vezes, você consertava um teste, daqui a pouco ia mexer outra coisa, e aí quebrava. Os testes também não eram bem feitos, mas parar para refatorar todos aqueles testes também ia levar muito tempo, tirar os testes que estão fora de cogitação, porque eventualmente a gente podia quebrar alguma coisa nesse ambiente tão complexo e não perceber. Então, foi virando uma bola de neve até o momento que a gente falou, cara, não dá mais. Agora a gente precisa de uma estratégia diferente para isso aqui, senão a gente não vai mais estar aqui nos próximos anos. Assim, a gente vai perder essa vantagem competitiva que a gente tem hoje. Basicamente, ele, pelo que eu entendi, só para confirmar, vocês criaram o próprio framework MVC proprietário em C, e isso naturalmente era difícil para quem chegava porque não tinha nenhuma referência. A pessoa tinha que aprender a forma como a empresa funcionava ou como o software da empresa funcionava para conseguir construir em cima. Isso obviamente, tirando todo como é que eu vou dizer, mas toda a complexidade que naturalmente surge ali num projeto proprietário. Sim. Acho que um pouco mais do que isso, né? Porque não foi nem a gente que criou. A gente herdou isso da Suécia, né? Então veio de uma outra empresa que no começo tinha muita sinergia, mas é como você imagina, né? No grupo global, que é dono de 20 dos 40 maiores marketplaces do mundo, rapidamente o Brasil vai perdendo relevância e você não consegue mais manter essa proximidade. Então, assim, não era nem que foi desenvolvido e criado pelos engenheiros que trabalhavam no Brasil. Na verdade, foi desenvolvido e criado pelos engenheiros que trabalhavam na Suécia há muito tempo, e aí transformaram isso num framework, foi levando para outros países, e o Brasil foi um desses países 10 anos depois. Interessante esse processo de refatoração, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi 45 dias sem realizar o deploy da aplicação. E aí tem a primeira dúvida, né? Nós já estamos velhos para saber que tecnologia só não se resolve, né? Quais foram as tomadas para evitar que essa dor acontecesse novamente? Legal. Eu acho que teve uma mudança organizacional junto, né? Na verdade, que acho que o objetivo já era esse, mas acho que precedeu as mudanças na tecnologia, né? Nesse momento aí a gente ainda trabalhava com estruturas de times muito distintas do que a gente vê hoje padrão do mercado. Né? Estamos falando de 2016, se não me engano, 2017 no máximo. E a gente tinha times de back, front, QA, infra. Aí depois a gente começou a ter times que tomavam conta de um pedaço do front. Então o front estava dividido, mas o back não. Então a gente começou a ter uma série de dificuldades de trabalhar em cima daquela base. Então a primeira decisão foi que isso não está funcionando, assim, a gente precisa que os times tenham autonomia para fazer isso ponta a ponta, não dá para organizar uma grande mudança na tecnologia, tendo que alinhar tantos times diferentes para conseguir fazer isso acontecer. Então, se a gente tivesse que parar toda a empresa de uma vez para fazer isso, possivelmente isso não ia dar certo, sabe? Então, essa foi a primeira grande mudança que precedeu, foi como a gente se organiza em volta de time. E aí a gente teve uma mudança de liderança naquela época do CTO, que comprou essa ideia, que já é uma pessoa que acredita muito nisso também, tinha uma certa experiência prévia similar a isso e resolveu comprar essa briga, assim, a gente fez essa mudança. E acho que isso foi talvez o primeiro enabler para garantir que a gente fosse começar a fazer. Porque aí, agora com os times mais autônomos e com ownership ponta a ponta, cabia muito mais a negociar escopo a escopo com cada time, como ia ser feito, o que ia ser feito, do que ter que fazer algo tão coordenado assim entre todo mundo, com tantos backlogs alinhados, sabe? E aí foi quando começou, né? Especificamente nessa época eu estava no time de conta era o primeiro lugar aqui de accounts, onde a gente tinha problemas de tecnologia reverberando o negócio na hora, né? Porque
A gente falou muito aqui sobre o processo de desenvolvimento, sobre o tempo de deploy ficou fora, mas um outro grande problema que a gente tinha era a quantidade de incidentes, né? Então, quando a gente fazia grandes campanhas de marketing, era comum que a gente tivesse picos de usuários bem rápidos e a gente derrubava a aplicação. E por que a gente derrubava a aplicação? Porque normalmente a autenticação e o domínio de conta ali, que enriquecia a maior parte dos requests, não dava conta, se ele não conseguia escalar. E escalar o monolito inteiro daquele tamanho simplesmente pelo problema de conta, além de caro, era ineficiente, né? Porque a gente não tinha muita elasticidade, demorava muito para subir toda essa infraestrutura, então a gente não conseguia reagir rápido para aquela questão de minutos de pico de acesso. A gente precisava fazer pré-warm-up, estar sempre aware de quando iam vir os próximos picos de acesso, então tinha uma complexidade ali para fazer isso acontecer, né? E conta foi o primeiro lugar que ficou muito latente. Assim, falou, cara, aqui é onde começa a doer, se a gente não resolve isso aqui, a gente não para em pé nem o que a gente já tem, a gente vai continuar aqui enxugando gelo, assim. E aí teve uma série de conversas, né? A gente começou a tentar entender quais seriam as estratégias possíveis, né? Acho que em nenhum momento a gente cogitou especificamente em conta fazer um grande Big Bang, tipo, vamos parar tudo e a gente fica sem fazer nada aqui, reescreve tudo do zero, porque isso era inviável, né? Não só não ia dar certo na hora que a gente fosse conectar todas as pontas, como era inviável, né? Se sair de um monolito ali com um banco de dados só e uma série de storage procedures, todo mundo acessando a mesma tabela, você não consegue retirar aquela tabela dali e garantir que tudo continua funcionando para o restante das aplicações, né? Então tem um ambiente de autoacoplamento, né? A gente precisava de uma estratégia diferente para fazer isso, né? Então a gente começou conversando em accounts para como a gente ia fazer essa mudança gradual e já alinhou com os novos times que estavam nascendo, que não tinham escopos tão acoplados ao que já existia, para que eles não trabalhassem de maneira tão acoplada, né? Então, começou times novos, nascem num ambiente já distribuído de microserviços, já vão fazer integrações via algum tipo de contrato com o time, se não tem a solução definitiva, com um paliativo e um combinado para ser substituído em breve, ou que o próprio time volte e faça a substituição no futuro, mas começou a vir um direcionamento de a gente vai começar a fazer uma grande reescrita aqui, né, aos poucos. Não é uma refatoração, não é algo gradual, assim, vai ser uma grande reescrita mesmo, mas a gente não vai poder fazer isso de uma vez. A gente tem que ter uma estratégia aqui para fazer isso gradual. Assim, e aí cada time foi começando a se adaptar e escolher a sua própria estratégia. Nossa, bem interessante, né? O ponto que eu acabo falando sempre é como o Cause Law sempre barra, né? Porque, novamente, vira e mexe tem essas reuniões. Ah, não, vamos refatorar isso aqui. Ah, qual é essa dor? Não, a minha dor é essa tecnologia que tá antiga, as pessoas que tinham noção do negócio saíram e o código tá ruim de manter. Indiferente da tecnologia, daqui a 3 anos, se você não tomar algum cuidado, alguma prevenção, isso volta a acontecer. E uma discussão que se tem muito grande, que eu tenho aqui bastante na ZUP, é isso, cara. Código em produção, ele é passível de refatoração. A gente tem que prevenir a dor antes que aconteça. E as dores mais comuns, que não acontece apenas aqui, mas em várias empresas, indifere a tecnologia, né? Pessoas saem e perdem informação. Cara, eu não estou documentando corretamente o meu software, né? Se o meu onboard se baseia em a documentação sou eu, algo está se perdendo no meio do caminho. Mas esse é um bom ponto, né? Você mudou a estrutura, depois você foi para todo esse... E acho que quando você muda a estrutura, assim, você começa a ter essa coisa mais distribuída, você começa a viver um pouco de algumas das dores que você descreveu, que é você espera que ela seja mais descentralizada e tenha algumas decisões que sejam mais locais, mas você precisa conseguir acompanhar a saúde dessa estrutura nova, de todos esses times como um todo, né? Então, você falou, né? A gente brinca e fala que você não tem débito técnico ainda, espera 3 meses que você vai ter, com certeza. Isso é uma verdade, né? Você precisa conseguir acompanhar a saúde de como é que estão os times, como é que está essa relação, né? E aí, eu acho que coisas que a gente começou a fazer logo na sequência vinham mais de coisas mais macros, tinham times que tinham coisas mais táticas, mais próximas, mas tinham coisas que a gente acompanhava lead time de todos os times. A gente acompanhava o developer effort, né, de cada time, quanto eles estão gastando com toil, com tech, com iniciativas de geração de valor. A gente acompanhava métricas de qualidade da engenharia, né? A gente não chegou a acompanhar
tão bem as métricas do Accelerate, infelizmente, assim, isso é uma coisa que a gente tentou fazer rodar bonitinho, não deu certo, mas a gente conseguiu algumas delas. Então a gente acompanhava tipo, o uptime dos times, MTTR, a gente conseguia acompanhar uma versão do lead time que a gente tinha, que não era o lead time fortinho do Accelerate, mas a gente tinha uma versão de lead time, né, interna, então isso ajudava a gente a ter uma noção se essas coisas estavam, se os times estavam saudáveis ou não. E aí, legal esse negócio que você falou sobre todo mundo entender que refatoração faz parte. Acho que refatoração é constante, né? Eu gosto da ideia do Martin Fowler. Assim, a gente está aqui muito falando, na verdade, tipo, de um grande rewrite, né? Porque refatoração ela acontece ali o tempo todo, toda hora, né? Você escreve um código, escreve um teste, na sequência você já percebe que pode melhorar alguma coisa e você já vai ali e muda. E se o teste está passando, você já fez uma mini refatoração, né? Você percebe que você pode extrair um pedacinho para uma função, que você pode renomear uma variável. São coisas muito pequenas, mas que não deixam de ser ali operações de refactoring que você vai fazendo constantemente. Né? E o ideal é que isso aconteça, de fato, sempre, e que não precise de uma grande reescrita em um dado momento. Assim. Acho que você até, a realidade da empresa muda e eventualmente você vai, mesmo que você faça um bom trabalho, eventualmente você pode ter que rediscutir a arquitetura e pensar o que está fazendo, mas não precisa ser uma grande iniciativa como a gente está discutindo aqui. Eu acho que se você consegue fazendo de maneira mais regular e manter o olho sobre as métricas e entender quando isso começa a doer, mesmo que você tenha que fazer um esforço mais coordenado, ele tende a ser de uma escala menor, sabe? Envolver um número menor de pessoas, uma parte menor da sua aplicação. Sabe? E me tira uma dúvida, Orofino. Na época que vocês começaram a fazer essa migração, vocês chegaram a criar alguma padronização ali para facilitar as refatorações seguintes, vamos dizer assim, das outras equipes ou das outras áreas? Como é que funcionou isso aí? Ou não teve padronização nenhuma, cada um fez do seu jeito? Como é que funcionou essa parte? Não teve tanta padronização quanto eu gostaria, para falar a verdade. Assim, acho que a gente compartilhou mais aprendizados, mas acho que a gente padronizou poucas coisas assim, nesse sentido. Do tipo, não tinha, por exemplo, uma linguagem de programação que a gente combinou. Assim. Acho que nem deveria ter uma só, porque cada desafio depende, pode ter uma solução diferente, né? Tem uma ferramenta diferente ideal para cada um dos problemas, mas eu acho que a gente também não chegou a discutir quais eram os tipos de problemas que a gente estava enfrentando e quais eram alternativas. Então, isso resultou, por exemplo, em mais de 10 linguagens de programação que existem na OLX ainda até hoje. Isso é um problema ao que a gente poderia ter feito melhor. Assim. O que a gente fez de padronizações foi tipo, vamos rodar todo mundo no ambiente de container agora, né? Tudo é cloud native, o máximo possível. Então, a gente não conseguiu padronizar o output de log, mas todo mundo sabia que o log tinha que ir para o stdout. Assim. Então, a gente começou a criar ali mecânicas mais próximas de infraestrutura para suportar isso. E acho que esse produto também começou a nascer do que a gente chama de plataforma, nasceu mais tarde do que os times estavam fazendo. Na verdade, eles estavam nascendo meio que em paralelo. Então, também não dava para esperar o produto estar super maduro para começar a fazer, mas dava para ter alguns desses combinados. Tipo, sempre vou mandar para o stdout. Não sei se eu estou rodando no Kubernetes, eu não sei se eu estou rodando numa EC2 que está pegando, eu não sei se eu estou rodando isso eventualmente no SCS. Isso tudo aconteceu, né? Tipo, tecnologia rodando em ambientes diferentes desses que eu descrevi, mas a gente tinha pessoas garantindo que a gente estava fazendo pelo menos o básico ali dessa padronização para coletar, por exemplo, logs e métricas. Então, a gente fez mais nesse nível do que no nível de aplicação. Dentro de aplicação, a gente acabava tendo gente, todo mundo sabia que tinha que entregar um tipo de acoplamento, né, para os outros times. Então, a gente chegou em um dado momento a discutir o que seriam esses acoplamentos, como iam funcionar, o que seria essa definição de plataforma e como funcionariam os pontos de contatos com o time. A gente começou a discutir um pouco sobre os modelos de Team Topology que a gente vê no Team Topology, né? Não era tão famoso naquela época, a gente começou a falar um pouco sobre ele, mas também era uma realidade muito distinta para a gente chegar lá de uma vez. Então a gente fez uma definição mais básica, tipo, todos os times têm que oferecer uma forma de acoplamento, seja ela síncrona, seja assíncrona, né? Sem definir exatamente como. Então tinha times que ofereciam, por exemplo, GraphQL, e você conseguia navegar, mas não tinha um grande GraphQL da empresa que conectava tudo. Você olhava mais para domínios, às vezes, de uma tribo, ou times que tinham um domínio mais complexo que você tinha acesso. E outros eram tudo via API, tudo REST. E outros você tinha acesso ao que a gente chamava de backbone, que eram basicamente um serviço de mensageria através do Revit. Então, foram nascendo algumas soluções, não foi um número tão grande quanto a diversidade de tecnologias, por exemplo, de linguagem de programação que nasceu, mas também não nasceu um caminho tão bem escrito, assim, todo mundo que precisa de algo síncrono vai ser GraphQL ou vai ser
uma API especial. Não, isso a gente não chegou a fazer, sabe? É algo que eu acho que tem os seus trade-offs, né? Seria sido bom para a saúde da empresa um pouco mais à frente, mas ao mesmo tempo também talvez a gente tivesse uma dificuldade maior em fazer essas definições e até menos ownership do processo de refatoração de todos os squads, né? Porque a gente sabe como é que muita gente tem as suas preferências pessoais e necessariamente ali nem todo mundo vai conseguir rapidamente alinhar, né? Com certeza não vai chegar num consenso de o que deveria ser, então isso acaba atrasando um pouco e até desengajando algumas pessoas ao longo desse processo, né? A gente acabou indo mais nessa linha de burocratizar menos nesse primeiro momento para conseguir fazer isso mais rápido, até porque a gente chegou a estar em momentos onde a gente achava que estava muito insustentável, estava muito ruim mesmo, que a gente precisava sair daquela situação mais rápida e depois a gente teria mais respiro para continuar evoluindo. Uhum. Aqui pensando em quem está ouvindo a gente, eu queria fazer um exercício contigo, Orofino, que é o seguinte: se você passasse por um processo desse novamente, pegando os aprendizados que você teve, né, de toda essa refatoração gigante que aconteceu, quais seriam talvez as padronizações que você, governando esse processo, que você criaria ali para dar uma direção maior, talvez, enfim, aumentar a velocidade ou simplificar o desenvolvimento, mas quais seriam as padronizações que você acha que vale a pena trazer? E só abrindo parênteses aqui, é muito fácil falar isso olhando para o passado, tá? Então não significa que o que o Orofino trouxe aqui dava para pensar desse jeito lá atrás, tá? Então é outro contexto e tal. Enfim, a gente tem aprendizado aí com o tempo. Mas manda aí, Orofino, o que você acha que vale a pena padronizar, o que não vale a pena? Legal. E tem a feasibilidade de cada ambiente, né? Assim, acho que talvez o que eu vou falar aqui valha para o OLX, mas não vai valer para outras empresas que estão passando por isso agora. Assim. Eu acho que tem algumas coisas, acho que principalmente padronizações mais próximas de infraestrutura, talvez a gente, se fosse possível, gostaria que a gente tivesse evoluído mais o produto antes, dos produtos internos para os outros desenvolvedores, antes de começar com isso. E aí a gente, eventualmente, nem teria tantas padronizações explícitas como eu vou falar aqui agora, elas podiam ser mais inerentes ao paved road que a gente já teria desenvolvido, sabe? Mas eu acho que desde qual é o ambiente que você roda, está tudo rodando em containers, está tudo cloud native, está tudo seguindo uma série de tags combinadas, ter eventualmente um acordo entre o que justifica um ponto de acoplamento síncrono versus assíncrono. Se for síncrono, quais são as opções? Aí eu estou falando mais ou menos em ordem de prioridade aqui, mas acho que esses são mais genéricos, são menos prescritivos e veriam primeiro. Então, se vai ter um acoplamento síncrono, vai ser via API, se vai ser assíncrono, vai ser via mensageria ou vai ser via stream, e só um dos dois, e não ter as duas opções, e ter um pouco mais desse contrato mais claro, de qual vai ser o contrato, qual vai ser o esquema, todas as coisas que eventualmente já levariam a um ambiente mais saudável. E aí, mais para o final, eu começaria a discutir coisas mais prescritivas. Então, a gente falou aqui de tecnologia, por exemplo. Eu não ia definir, não acho que faria sentido a gente dizer, todo mundo vai fazer em Node, todo mundo vai fazer em Go, ou todo mundo vai fazer em Elixir. Eu acho que tem problemas diferentes. Mas acho que a gente teria discutido, eventualmente, o que faz mais sentido para uma aplicação CPU-bound. Talvez para CPU-bound seja Go. Para uma aplicação IO-bound, talvez a gente vá com Node. Tá, e quer dizer que só vai poder usar essas duas? Não, a gente tem um exemplo clássico do time de message, de chat da OLX. O JBD é uma das ferramentas mais famosas para isso no mundo, e a gente não ia reescrever isso do zero. Eles funcionam em cima da Erlang, e aí é melhor para a gente trabalhar em Elixir do que em Erlang. Então, quer dizer que o time não ia poder? Ia. Mas acho que eu queria criar um processo para que a galera criasse uma RFC, explicasse, justificasse qual é o caso, e aí definisse uma solução canônica, digamos assim, né, para aquele problema dali para frente. Então, se eventualmente outro time tem um problema similar de mensageria, ao invés de desenvolver uma nova tecnologia, aí seguiria o que o time de message já definiu, sabe? Já trouxe para a mesa. Então, acho que seriam mais coisas nessa linha, menos prescritivas primeiras, algumas dessas seriam definição, principalmente de como funciona um ambiente cloud native, como funciona um ambiente de produção, como é que ele vai funcionar, as métricas que vão acompanhar a saúde, como elas vão ser medidas, e aí a gente vai descendo para coisas mais prescritivas até eventualmente chegar em linguagens, né, em tecnologia. Tem uma curiosidade com relação à visualização, né? Vocês saíram do monólito, foram para o microserviço, que geram outros desafios. E como vocês fez, por exemplo, para quebrar o contexto e visualizar isso de maneira arquitetural, para evitar até dependência cíclica, né? Legal. Nesse projeto? Boa pergunta, assim. Eu acho que a gente não tinha nenhuma ferramenta padrão
para visualizar. A gente tinha os times com seus propósitos ali, na época eram menos times, então os times tinham contextos maiores e a gente conseguia discutir isso com as pessoas. E aí acho que a gente fez uma abordagem mais de trás para frente. A gente foi olhando o que existia no próprio manual de diretoria, do que a gente já tinha naquela base de código, e quem deveria ser o dono de cada time. E o que fazia sentido ainda existir ou não. Assim. E aí aparecem uma série de nuances, né, nesse tipo de problema. Por exemplo, não é só olhar quem é o dono dessa tabela, né? Acho que um exemplo clássico é telefone. A gente tinha telefone no anúncio e telefone na conta. E aí você tem um time de anúncios e tem um time de conta. Será que faz sentido o time de anúncio também ter a informação de telefone? Para que ela é usada? Como ela deveria ser atualizada? O que é o comportamento esperado? Quem é o dono realmente dessa informação? Então a gente começou a discutir e mapear isso de maneira mais clara e deixar isso mais evidente para os times que estavam sendo afetados. A gente comparou para fazer isso entre 100 e poucos engenheiros, que era o que a gente já tinha nessa época. A gente foi fazendo time a time, né? Então, os times que tinham fronteiras com os times que estavam fazendo refatorações e fazendo extrações, né? A gente foi usando a estratégia de skill scope. Então, conforme a gente ia tirando coisas dali, os times que eram usuários daquelas informações iam sendo envolvidos, e a gente ia desenhando e mostrando como é que funcionaria, e entendendo até as necessidades de cada um, o uso de cada uma daquelas informações, discutindo se aquele uso deveria continuar e não deveria continuar. E aí, conforme a gente tinha isso mais claro, a gente fazia isso uma comunicação por escrito. E aí sim, a gente desenhava como é que era a arquitetura, qual era o incremento da arquitetura que ia nascer daquilo e as consequências. Então, em um dado momento, a gente tinha um documento que começou com uma série de slides que eram o que a gente sabia do plano naquele momento, isso falando especificamente de accounts. Assim. O que a gente sabia daquele período, que a gente ia precisar mudar. Então, a gente fez a primeira versão do documento. E aí, conforme a gente foi chegando em cada um dos partes do plano, a gente foi fazendo um deep dive, e aí isso ia sendo atualizado, gerando novos slides, gerando novos desenhos para como funcionar a arquitetura, e aí novas pessoas impactadas. E a gente chamava as pessoas, fazia um over communication ali para garantir que todo mundo entendeu, mandava para todo mundo. Então, assim, a gente ainda era um ambiente pré-pandemia, né? Então era comum que a gente fosse fisicamente até locais onde os times estavam, seja em outra cidade ou até mesmo em outras partes do próprio prédio para combinar, mostrar, ajustar uma timeline ali das mudanças e como aquilo ia funcionar. E até mesmo levar pessoas dos times que iam fazer as mudanças para dentro de outros times. Então, eu cheguei a participar, trabalhar um tempo com times de publicidade, com times de pagamentos, com outros times que iam sofrer grandes mudanças ali do que a gente ia fazer, time de anúncios, chegar a ter pessoas nossas dos times que ficavam incubadas nos outros times para fazer essa mudança. Isso não era uma exclusividade de accounts, né? Assim, então, times tinham mudanças menores, mas outros times muito core fizeram movimentos similares, como time de ads, times de qualidade, times de busca e recomendação. Aí, outro ponto que eu queria entender contigo, Orofino, porque assim, eu imagino que quem está ouvindo a gente pode ser que esteja numa empresa que está pensando em fazer algo nessa linha, né, de fazer uma refatoração grande ali e tal. Daí eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, qual seria uma forma interessante de começar a fazer um planejamento para isso? Porque, dado que a mudança é muito grande, eu imagino que não seja uma boa ideia você sair fazendo, enfim, de qualquer jeito, por qualquer equipe e tal. Como que deve começar ali um planejamento para evitar problemas na frente? Legal. Eu acho que primeiro o passo talvez seja identificar quem seria a melhor pessoa para começar do ponto de vista técnico, né? Você consegue montar ali um gráfico de dependência, começar a entender quais são os pontos de maior dor e quem são as pessoas que estão mais externas nesse gráfico para facilitar, mas nem sempre isso traz o melhor resultado, né? Então, é importante conciliar isso com as necessidades do business, né? Eu acho que isso até é um exemplo do que a gente já viveu na Loft. A gente teve um momento onde a gente comprou uma empresa que tinha um seu próprio monolito, e a gente trouxe ela para dentro da Loft, e por uma série de razões a gente precisava evoluir muito a ferramenta, assim, mas a gente tinha problemas similares aqui do ponto de vista de ordem técnica, não uma tecnologia tão antiga, mas tinha problemas que tornavam difícil trabalhar, e a gente resolveu começar a discutir e reescrever isso. E aí foi muito mais evidente esse tipo de problema. Os caminhos mais simples por onde começar, estava mais externo nesse gráfico de dependência, não trazia valor para a empresa. Então, acho que o melhor é identificar ali onde é que está o sweet spot, sabe? Talvez, eventualmente, você vai ter que ser mais flexível para algo que não gera tanto valor, porque é mais fácil de começar, ou até aceitar uma coisa que seja tecnicamente mais difícil e gere mais trabalho, porque traz muito mais valor para a empresa, mas eu acho que tem que ser esse meio do caminho, né? No caso da OLX, era muito evidente que accounts era onde a gente teria o maior benefício, né? Por quê?
porque acho que não tem funcionalidade melhor da sua aplicação do que ela funciona, do que ela ficar em pé, né? Então a gente brincava e falava que stability is a feature, né? Porque a gente não estava conseguindo ter a estabilidade que a gente esperava da plataforma, assim. E isso era muito simples de ver, assim, em dias que a gente tinha incidentes vindo de accounts, a gente estava num dado momento a gente estava começando a monetizar a plataforma, a gente via uma queda considerável, assim, na receita da plataforma, seja porque as pessoas estavam, a reputação da marca ficava ferida ali naquele dia, as pessoas não compravam por isso, ou seja, por indisponibilidade mesmo, de entrar e ter que comprar um pacote na hora de estar fora do ar, sabe? Ou seja, talvez por ter comprado recentemente alguma coisa e não ter visto o resultado nos próximos dias, porque a plataforma ficou fora do ar. Então, para a gente ali estava muito mais claro que existia uma sinergia ali do que era o maior déficit técnico, um dos maiores déficits técnicos, com uma das maiores oportunidades de negócio. E aí, mesmo nesse sentido, a gente acabou começando a desenhar um plano levando muito em consideração quais eram os déficits de produto, né? Então você falou, simplesmente começar a fazer, com certeza não é uma boa ideia, né? Acho que a primeira coisa é entender quais são os pontos que eventualmente fariam sentido ter refatoração. E aí é um plano que eventualmente vai mudar, né? Assim, ninguém vai fazer um deep dive numa plataforma tão extensa, tão grande a ponto de acertar tudo ali, não, acho que isso não existe, né? Não é nem ágil tentar fazer isso dessa forma, mas eu acho que você precisa sim de uma primeira versão, assim, de bater no olho, tentando identificar as coisas mais macros, onde são as maiores dores, onde estão as maiores oportunidades, e aí sim você escolhe um lugar para começar. E aí quando você escolher esse lugar para começar, você tem que começar a aprofundar também no que são os déficits de produto. Então, no caso da OLX, por exemplo, quando a gente começou a reescrita dessa plataforma, não quer dizer que a gente passou 9 meses só reescrevendo a plataforma. Você olha para a página de login e tinha uma falta de funcionalidade muito grande. Conforme a gente foi reescrevendo, as funcionalidades foram aparecendo juntos. Então, antes você ia logar na OLX, você tinha opção de logar com o Facebook. Em um dado momento a gente tinha login com o Facebook, com o Google, com o LinkedIn, com uma série de outras coisas que a gente estava, enquanto foi refazendo o sistema de autenticação, a gente foi agregando. Então a gente foi evoluindo o produto aos poucos. E aí, óbvio, tudo como um experimento também, né? Você acaba vendo que algumas coisas não fazem sentido continuar, mas você também vai fechando os gaps de produto. Você repara que eventualmente está faltando algumas opções, por exemplo, uma troca de telefone, uma validação de telefone, né? A troca do seu número de telefone com uma validação de maneira mais fluida, dentro da conta, para quem já tem a conta há mais tempo. Aí você observa essa oportunidade e você vai criando esse tipo de serviço em conjunto, sabe? E aí, acho que essa é a hora que talvez seja o mais legal, assim, porque até aqui, quando você fala em refatorar a tecnologia, pode ser muito sexy, talvez, para os engenheiros, mas existe uma pressão muito grande, né, do ponto de vista de business e de produto, para que isso não seja nada que não seja feito, mas que isso talvez não vá trazer o resultado que a empresa precisa naquele momento. Assim, existe uma dúvida muito grande quanto a isso. E o que é normal e acho que é até comum. E aí, quando esse jogo começa a mudar, é quando você consegue mostrar os impactos do que você está fazendo também para o negócio. Então, foi quando a gente começou a ter aumentos de conversão nas telas de login, que acaba menor nos fluxos de, por exemplo, inserção de anúncios, onde as pessoas passavam pela tela de login, pela validação de telefone, por outros pontos onde a gente estava melhorando pouco o produto, estava melhorando bem aos pouquinhos, e a gente via ganhos instantâneos assim, de performance do ponto de vista de produto, sabe? Então, essa é a hora mais legal, que as pessoas começam a entender que não é um E, né? Na verdade, não é um OU, né? Na verdade, é um E. Ninguém está refatorando o produto porque quer que ele fique mais bonito para colocar esse código no museu. A gente está fazendo isso porque a gente acredita que isso vai, de alguma forma, melhorar o produto. Ou diretamente, né? Assim que você resolver um problema de estabilidade, ou um bug, ou uma dificuldade que eventualmente você não está conseguindo resolver na outra base de código, ou quando você começa a iterar mais rápido em cima daquela base e lançando novas funcionalidades que vão ajudando a gerar o impacto que o produto espera. Sabe? Teve um caso numa empresa que eu trabalhei, onde nesse caso não era uma refatoração, mas a ideia que eu vou trazer aqui, na minha visão, ela também pode se encaixar numa refatoração. Primeiro vou trazer o problema, né, que é quando a gente vai refatorar ou talvez até criar uma nova funcionalidade, um risco que a gente tem é de aquele tempo que a gente vai alocar, o que a gente vai levar para entregar, é muito grande e talvez o negócio esteja, entre aspas, sangrando durante esse tempo. Né? Então, teve até, aí pegando o cenário que eu ia trazer na empresa que eu trabalhei, onde a gente foi entregar uma funcionalidade e na nossa estimativa a gente ia levar em torno de um mês para entregar. Só que a gente estava precisando muito daquilo. Então, qual foi a minha proposta para a equipe?
A gente ia destacar uma pessoa da equipe que ia criar uma solução temporária, mas que fosse, enfim, uma solução, vamos dizer assim, tecnicamente ruim, mas que naquele momento resolveria em, sei lá, em 80% mais ou menos o problema do produto que a gente tinha ali. Enquanto o restante da equipe ia criar a solução que seria definitiva, né? Só que essa solução rápida, ela seria feita em coisa de 2 dias, talvez 2 dias ali, né? Então, quer dizer, a gente ia levar 2 dias para entregar algo que ia gerar um grande valor para o negócio e que ia ser temporário, por conta de ser uma solução tecnicamente ruim, enquanto o restante do time ia levar lá, enfim, em torno de 1 mês para conseguir fazer a entrega, né, principal. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente pensa em refatoração, e eu não sei se vocês fizeram, enfim, algo semelhante a isso lá, mas aí eu queria até te ouvir, Rufino, mas em relação à refatoração, talvez a gente tenha uma solução subótima, que já gere um grande valor para o negócio e vale a pena a gente refatorar, fazer essa refatoração subótima para adiantar um valor de negócio, em vez de esperar, enfim, passar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para aí sim sair com uma solução perfeita, vamos dizer assim, e gerar o 100% do valor. Em algum momento vocês chegaram a fazer algo nessa linha? Sim, sim. Acho que tem. A gente está discutindo um pouco os detalhes aqui, as nuances, que até talvez seja difícil de passar o contexto, mas eu acho que o processo inteiro ele passa por isso, né? Eu acho que tenho, até falando um pouco mais da estratégia aqui que o time de accounts adotou, a gente de cara começou com uma estratégia de migração que é relativamente famosa, que chama Shared Table, né? Então a gente já criou uma solução de um novo microserviço que fornecia uma API que se conectava na mesma tabela compartilhada por vários outros times. Isso era, isso de novo, é o exemplo perfeito que você trouxe, Matos. Em poucos dias você constrói algo que já gera valor, que já tem um contrato bem definido, e dali para frente as pessoas que vão ter que fazer as migrações e parar de acessar aquela tabela diretamente estão liberadas para trabalhar. E enquanto isso, o time volta para aí sim chegar até ali e falar assim, beleza, não posso continuar compartilhando essa tabela, porque todo mundo nesse banco de dados a gente está trocando o gargalo de lugar, mas é exatamente o mesmo tamanho de problema que a gente está levando para o banco. Então, vamos sair desse banco de dados. Como é que a gente faz isso em paralelo? E aí sim, vieram outras estratégias, onde a gente começou com o CDC, por exemplo, com o Capture Data Change, a gente foi simplesmente pegando tudo que trocava naquela tabela e replicando para outro lugar, até o momento que a gente conseguiu criar o nosso backbone, né, o nosso event sourcing ali, com o que a gente precisava baseado nas operações das nossas APIs. Assim. Então, todo o processo, na verdade, se envolveu. E eu acho que eu diria até que isso é uma coisa muito importante de ter em mente sempre, né? Que a gente fala para grandes refatorações, mas acho que isso vale para, de modo geral, para todo o período que a empresa vive ali de desenvolvimento de novas funcionalidades. Até um exemplo recente, a gente teve na Loft algo parecido. Assim, a gente chegou num tamanho agora no marketplace que a gente está atingindo alguns hard limits de tecnologias que a gente utilizou, que no momento que a gente criou, a gente pensou nisso e sabia, ó, vamos por esse caminho aqui, com essa ferramenta que não vai levar a gente tão mais longe assim, mas eu acho que é o ideal para a gente resolver o problema que a gente tem agora e ganhar tempo, continuar testando, entendendo se esse é um modelo de negócio que vai funcionar enquanto a gente vai investir aqui. E a gente já criou a solução sabendo disso. E na primeira vez que a gente teve problemas com esses hard limits, a gente não foi lá correndo e de novo também saiu reescrevendo tudo. A gente parou para ver como é que eu continuo usando essa solução. Então você vai lá e faz um puxadinho mesmo, agora eu tinha uma conta, eu vou criar 2 contas e você escreve ali um software glue rapidinho que só cola essas 2 contas e passa a saber fazer o uso dessas 2 contas diferentes que estão sendo utilizadas para armazenar esses dados. Então, acho que isso é bem comum e eu diria que toda a estratégia de reescrita nessa escala, em larga escala, que não passa por dar um Big Bang na aplicação, comparar e falar assim, vamos fechar para balanço aqui e não ter nenhuma evolução durante muito tempo, vai precisar desse tipo de solução. Tanto para tornar mais ágil, quanto para você também, ao mesmo tempo, ir gerando valor para o negócio e dando esse fôlego para a empresa. Né? Assim, acho que toda startup passa por isso. Acho que elas estão quase sempre sangrando. Né? Você tem um tempo ali de cash burn, né, que você vai viver, e você tem um runaway para conseguir fazer a empresa parar em pé, seja até ganhar um novo investimento com novos números, ou seja, até atingir o break-even. Então, a realidade de quase todas as startups está vivendo isso. Então, se você para por muito tempo e fica fechado para balanço, possivelmente você vai ter problemas. Então, isso precisa ser feito de maneira mais constante mesmo. E acho que cabe muito... E aqui acho que é importante ver que isso não é o tipo de solução que vai vir do business, né? Assim, não vai ser ninguém de produto, nem ninguém de operações, nem ninguém de sales, nem ninguém de comercial que vai vir trazer essa ideia. Eu acho que essa talvez seja a maturidade da engenharia que a gente precisa, né? Que as pessoas deem uma olhada e consigam entender que, putz, tem uma solução aqui
que era subótima, mas ela me ganha tempo e resolve o problema que eu tenho agora, né? E o trade-off disso qual é? Eu vou ter um problema muito maior no futuro? Eu vou ter um problema menor no futuro? Eu vou ter um problema similar? E ajudar as pessoas a tomarem essa decisão, né? Ser pessoas mais ativas ali nessa discussão e nesse debate para serem influenciadores do caminho que a empresa vai, né? E só os engenheiros vão ser capazes de ter esse tipo de conversa. Uhum. Total, cara, total. E um outro ponto que eu queria ver contigo imagino que, assim, quem está ouvindo a gente, se a pessoa que estiver ouvindo quiser, ouvindo ou assistindo, né, quiser refatorar ali, ela inevitavelmente vai ter que pensar nos resultados que ela pode trazer lá na frente, né? A questão como que a gente consegue medir o sucesso de uma refatoração? Você já comentou um pouquinho sobre a questão do negócio e tal, enfim, nesse caso, nesse case, né, que você passou, de você já terem problema de volume de deploy e tal, mas no fim das contas, quais são as métricas ali que a gente pode usar? Legal. Eu acho que também não tem uma bala de prata aqui, dizer que todas essas métricas sempre vão funcionar, mas eu acho que tem métricas mais estabelecidas, né? Então, se você olha, por exemplo, para os Dora Metrics ali, que você está no State of DevOps, no Accelerate meio, e você consegue se colocar num nível de maturidade, num agrupamento diferente do que você estava antes, eu acho que já é um bom indicador de sucesso. Assim. Eu acho que esse talvez onde seja mais fácil para mostrar para a engenharia e seja um bom proxy, seja um primeiro caso, né? Acho que o gold standards, assim, nesse sentido, ainda seriam as métricas de negócio, né? Eu gosto de falar que métricas de negócio são rei, né? São chaves, então se você conseguir mostrar uma evolução, um impacto direto no negócio, vai ser muito mais inquestionável. Se você não conseguir, eu acho que você se apoiar em métricas que são amplamente utilizadas no mercado, se você tem benchmark de outras empresas que são top performers e que têm uma saúde de negócio muito boa, acho que seriam o segundo caminho, sabe? Acho que são essas duas que eu gostaria mais. Eu ainda investiria o máximo possível de tempo de encontrar o impacto de negócio, sabe? Mas se não for possível, ajudar as paramétricas acho que são bem interessantes para você conseguir medir e se comparar com o restante das empresas. O que me vem à mente, assim, justamente, você comentou, o negócio, estabilidade, então alguma coisa que meça a estabilidade, se a gente tem muito problema da aplicação parar de funcionar e tal, então talvez seja interessante. Produtividade das pessoas, então se a gente faz deploy a cada 45 dias, a gente conseguir fazer a cada 30, pô, já melhorou um pouco, e a gente vai evoluindo a partir daí, né? Talvez de desempenho ali, talvez até de custo, né? Melhor dizendo. Se a gente tinha, sei lá, 100 mil reais por mês de custo, a gente passou a ter 25 mil, pô, é um grande ganho aí. Também é dinheiro que sobra para contratar mais gente, para fazer mais projetos, por aí vai. Então, são algumas possíveis métricas ali que eu consigo pensar aqui que poderiam ser úteis aí. Mas vale muito de entender o contexto também, enfim, do time ali, da empresa e tal, para escolher as métricas que fazem mais sentido. Legal, isso é um bom ponto, né? A gente acha que eu citei as Dora Metrics aqui, mas talvez a gente não devia falar um pouco mais sobre elas, né? Várias dessas a gente consegue medir você consegue medir e se comparar com elite players, né? Então, de fato, acho que a velocidade e a produtividade do time vão aparecer ali na quantidade de deployment que você faz, né? O deployment frequency, que é uma das métricas, com o lead time for change, né? Que é quanto tempo você demora entre a feature estar pronta até ela estar sendo utilizada em produção por usuários reais, assim. Um tempo que você demora para se recuperar de um incidente, né? Tipo, que quando você tem um incidente e está fora do ar, quanto tempo você volta a ficar em pé disponível de novo, que é o MTTR, né? O MTTA, né? O tempo que o time demora para perceber que o incidente está acontecendo, né? Então, o tempo que o time dá acknowledge ali do incidente quando ele acontece. E o uptime, de um modo geral, acho que acaba sendo a diferença do MTTR, né? Então, qual o percentual de tempo possível que o software está disponível e quanto ele ficou, assim. E é muito legal de ver que, normalmente, disponibilidade se reflete bem rápido em métricas de negócio, assim. Então, muitas vezes, se você está tendo uma disponibilidade alta, assim, um período de disponibilidade alta, é comum que você veja métricas de receita ou volumes absolutos, né, de funis que caem. E aí, se você vê essa melhora, você também consegue buscar essas correlações, assim, e tentar entender. Quando a gente estava em 96%, eu tinha X usuários que se logavam por dia. Agora que eu estou em 99,9%, eu tenho 2x usuários que se logam por dia. Então, você consegue ver essa causa e efeito. E o último, com certeza, eu não tinha nem parado para pensar mesmo, mas custo normalmente é uma das coisas que sofre um impacto bem considerável. Assim, nesse exemplo mesmo de accounts que a gente tinha, eu não vou lembrar exatamente os números assim redondinhos de cabeça, mas a gente chegou a ter assim, só o stack de autenticação custando na ordem de $7, $8 mil assim, por mês.
E quando a gente saiu, terminou esse refactor, custava menos de $1.000. Assim. Tinha mais usuários, tinha mais volume, a empresa cresceu nesse período, tiveram outras partes da aplicação que deveriam estar autenticadas, que estavam desautenticadas, que a gente passou a autenticar, e mesmo assim o custo caiu absurdamente, para tipo 1/8, 7% assim, do que era, sabe? Então, assim, também é outra forma de medir, né? Não deixa de ser sustentabilidade para a empresa, né? Você diminui o custo ali, possivelmente se você está vivendo ainda com dinheiro de investidor, você tem uma vida maior agora, mais longa pela frente. Boa. Agora eu queria te pedir, Rufino, para você passar uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente, para você fazer o teu jabá aí, caso você queira fazer, fica à vontade. Boa. Acho que não vou fazer nenhum jabá, não. Queria mais agradecer vocês aqui pela oportunidade. Assim, acho que esse é um assunto super interessante. Assim, tem bastante literatura que fala um pouco sobre ele, assim, que fala, talvez você tenha que conectar literaturas diferentes para conseguir ter um plano, assim, mas acho que é uma coisa bem importante trazer awareness para todo mundo, né? Como é que você torna as aplicações mais saudáveis, assim, a gente observa muito no mercado um pouco do que o Otávio falou, né? Que a maioria das pessoas traz os mesmos desafios, né? Você vai olhar o ambiente, as pessoas continuam, apesar de ter um problema de negócio diferente, assim, elas têm problemas técnicos muito parecidos, né? E acho que a gente só muda esse jogo com mais pessoas conscientes sobre o que leva a esse problema e com um repertório maior, assim, para solucionar. Então, assim, acho que a gente falar sobre isso é bem legal, assim, compartilhar essas experiências, algumas histórias de terror, de coisas que são muito ruins para que as pessoas não deixem chegar nesse ponto, mas também casos positivos, coisas que também deram certo, que mostrem que nem tudo está perdido, assim, você tem espaço para ir lá e realmente trabalhar e conseguir fazer, deixar o ambiente melhor do que ele está agora. Assim. Uhum. Bom, obrigado, Rufino, pela presença aqui. Obrigado, Otávio, de novo também, né, por estar me acompanhando aqui no podcast. Um abraço para vocês e até mais.